Salve, rapaziada, Conexão PVT entrando no ar, hoje recebendo aqui um brasileiro aí que está há 11 anos nos Estados Unidos e conseguiu, finalmente, depois de 11 anos de trabalho duro, né, romper um certo bairrismo que existe lá, profissional, e ser indicado ao Oscar de MMA, do MMA do ano de 2023, como treinador do ano. Everton Teixeira, prazer, já tinha te recebido aqui, prazer receber de novo com essa notícia maravilhosa, né, meu irmão? Pô, Alonso, é muito gratificante poder ter o nome entre outros tantos treinadores e depois de tanto tempo aqui nos Estados Unidos poder ser indicado a esse prêmio que vale bastante, né? Quer dizer, é de extrema importância para a gente. Sem dúvida alguma, né, meu irmão? Quer dizer, são 11 anos, né, que você está aí na batalha e é a primeira vez que você é indicado, mesmo já tendo, né, você teve diretamente envolvido na conquista de 35 cinturões, né? Já colocou 15 lutadores para disputar o cinturão do UFC, 10 deles venceram, quer dizer, já tinha todo um histórico de conquistas, né? E aí, finalmente, agora, realmente, certamente aí essa conquista do Pantoja aí, foi antes ou depois do Pantoja que te indicaram? Então, na verdade, a do Pantoja não entrou Ah, não entrou não, nessa, porra. nessa situação. Eles têm um período que eles avaliam, né? Então, a do Pantoja não entrou, ficou para o ano que vem. Ah, tá bom. Pô, então tu já começa 2024 bem pra caramba. O período é junho, né? Se não me engano, é De junho a junho a junho. junho. Junho a junho. Junho de 2022 a junho de 2023. Isso. Uhum. Ah, legal, maravilha. Bom, e fala pra gente assim, como é que é, né? Você que chegou aí, um brasileiro na terra da preparação, né, cara? Eu estava até te dando esse exemplo que a gente teve aqui, o Léo Elias, que a gente entrevistou, o cara brasileiro, foi para Tailândia, hoje é considerado entre os 3 maiores treinadores de Muay Thai na Tailândia. É como se um tailandês viesse para cá, pegasse a faixa preta e passasse a ser, né, um dos mais respeitados treinadores de jiu-jitsu. No teu caso, cara, é por aí, né? Os Estados Unidos é a terra da preparação. Os caras, né, estão realmente na vanguarda. Você saiu daqui, foi fazendo teu trabalho de formiguinha. Hoje você está na maior equipe de MMA do mundo e está no Oscar, né? Está na disputa do Oscar. Como é que foi vencer essa barreira do bairrismo americano, né? Então, Alonso, uma coisa que logo que eu cheguei aqui me surpreendeu é que a forma com que o profissional de educação física é formado no Brasil é muito mais completa do que a formação aqui nos Estados Unidos. Então, isso teve um choque assim para mim eu estava esperando algo diferente. Então, eu tive esse choque. Eu vim aqui, o Stephanie Dias já estava aqui, um grande amigo meu, que já estava dentro da American Top Team, tinha feito mestrado na Rússia e tal. Então, eu já tive mais ou menos uma boa recepção, né? Mas realmente é um trabalho de formiguinha. Eu esperava encontrar uma situação na área, né, da preparação diferente. As estruturas aqui são fora de série, né? Eu sempre falo que é uma Disneylândia para o preparador, né? Mas, ao mesmo tempo, o profissional brasileiro ele está acostumado e ele é formado em situações bem diferentes. E então a gente consegue se adaptar a qualquer realidade. E eu acho que isso é um ponto bem positivo para nós brasileiros. Mas é óbvio que para você entrar no nicho de mercado, para você quebrar esse bairrismo, você precisa entregar resultado, né? Então a gente foi de formiguinha em formiguinha com atleta, de atleta a atleta, foi conseguindo conquistar um espaço e hoje, graças a Deus, a gente está aí com essa indicação. Cara, e uma coisa que eu sempre gosto de falar com você, né, que a galera não acompanha, o fã que está do lado de cá não tem noção, e você traz, já trouxe da outra vez que a gente conversou e certamente vai trazer agora de novo, são as dificuldades, né, do treinador de MMA. Vocês, antigamente, as coisas não eram interligadas, né? Quer dizer, o cara ia malhar,
aí, pô, de repente, ele malhava muito o braço, ia treinar defesa na grade de wrestling, quer dizer, o braço do cara já está destruído ali de cansaço, né? De repente, o cara está repetindo ali, levando o corpo à exaustão. Hoje em dia, ainda mais numa equipe como a sua, onde os treinadores se falam, né? Existe essa conversa, né, Everton? Então, você, como preparador, tem que ficar de olho, né? Faz parte, você que cuida de... Pô, hoje você cuida de 35 atletas, né? Que estão com você hoje. Como é que é isso, cara? Tem que ficar de olho. Pô, o Pantoja hoje fez wrestling, eu não vou fazer isso. Conta mais ou menos como é que é essa sua rotina. Então, isso é um ponto e é um assunto muito interessante para a gente bater um papo, porque essa questão de você estar dentro da equipe, você ter contato com os treinadores das áreas específicas, né, é de extrema importância para a performance do atleta. Então, o exemplo que você deu é bem válido. Eu tenho que estar conectado com o treinador para não puxar demais, não exagerar em determinada região, enfim, determinado músculo, para que isso não prejudique a performance do atleta no treino específico. Então, o fato de estar dentro da equipe, de estar vivenciando isso, de estar em sintonia com os outros treinadores, eu acho que é a chave para o sucesso na questão da performance dos atletas. E, infelizmente, eu vejo excelentes profissionais na preparação, mas eles não conseguem ter essa sintonia, não conseguem, muitas vezes, entender o que acontece dentro das equipes. E aí é um ponto que pode vir a prejudicar o camp, né? Pode prejudicar a performance do atleta, porque às vezes você puxa demais com determinado estímulo e o atleta vai repetir isso na luta. E daí ele, às vezes, não rende na luta. E aí você coloca o atleta muito em risco de vir a se lesionar, porque na parte específica, no treino específico, o atleta não vai se poupar. Por mais que seja muitas vezes drills de treinamento, a gente sabe que o atleta, no final das contas, vai chegar lá e vai entregar o máximo dele. Então, esse é um ponto bem difícil, porém, a gente consegue alinhar muito bem com os outros treinadores, a gente tem uma sintonia bem grande com todos os treinadores, e daí, em cima disso, eu tento me adaptar e adaptar os treinamentos. E, às vezes, muitas vezes, eu tiro o pé da parte da preparação para deixar o atleta mais descansado e para que ele possa performar na parte específica que ele necessita mais, né? E aí tem uma outra questão que são as lesões, né? Que fazem parte, a gente sabe, no esporte de alto rendimento e extremamente duro como o MMA, o atleta não está com alguma lesão é quase que um milagre, né? Tem pequenas, tem grandes, tem médias e tem lesões muitas vezes graves, né? Que você sabe que não cabe a você, não é você que decide se ele vai operar. É o atleta que sabe como é que o calo está apertando. Às vezes ele tem a casa para pagar, pô, ele está com o cruzado rompido, mas ele precisa pagar a casa, né? Então, quer dizer, como é que é isso, Everton? Deve ser uma guerra, porque mal ou bem você também tem que atuar como psicólogo, porque você está preocupado, mas ao mesmo tempo você tem que manter o atleta motivado, né? Não é brincadeira aí o trabalho de vocês, né? Então, eu até semana passada estava brincando com alguns atletas que, às vezes, a minha área pode ser chamada de apagar o fogo, né? Eu sou um pouco de bombeiro ali. Mas olha que interessante você tocar nesse assunto. Eu sou treinador individual da esposa de um dos cirurgiões que opera muitos atletas lesionados da ATT. E eu sou amigo pessoal dele. Então, assim, eles já trabalham comigo já há mais de 8 anos. Então, eu tenho uma conexão muito grande com o médico também. Então, por exemplo, às vezes o médico chega para mim e fala, olha, a situação desse atleta é o seguinte, ele não tem condições de lutar, porém, ele precisa lutar. Eu preciso que você tome cuidado com isso, e tente trabalhar em volta para que ele tenha condições básicas de chegar lá e tentar a vitória num primeiro round, por exemplo. E depois a gente vai operar, mas ele precisa fazer essa luta. E quem sou eu para dizer que não? Então eu tenho que fazer milagre.
Eu tenho que usar das diversas estratégias possíveis para poder, primeiro, trabalhar com o atleta e tentar deixar ele minimamente preparado para ele suportar o treinamento e lutar. Segundo, jamais botar qualquer dúvida na cabeça dele de que ele possa vir a não performar. Então, eu tenho que, sim, atuar nesse lado emocional, nesse lado psicológico. E isso é dia a dia, é semana a semana, é um desafio. E tem diversos casos que já aconteceram de atleta lutar sem o cruzado e lutar e ganhar o bônus da noite, de atleta ter tido luxação de ombro 2 ou 3 vezes durante o camp e eu ter que trabalhar de alguma forma ao redor de toda essa situação para a gente poder deixar o atleta minimamente preparado. Então, é constante. Eu posso te dizer que dá para contar numa mão quantas vezes a gente tem um atleta 100% sem lesão. Falou tudo, né, cara? Agora, o caso específico, né, que deve dar muito gosto para você, foi o que aconteceu agora há um mês atrás, né, que menos de um mês, a conquista do Pantoja, né, que é um caso específico de um atleta que estava lesionado e quem está nos bastidores sabia que ele estava com uma lesão no joelho, que ele estava precisando lutar, ele trouxe a família, ele tinha que pagar a casa, né? Ele mesmo já se abriu aqui com a gente, contou, situação bem delicada, e obviamente ele performava por estar lesionado, treinava menos, treinava se protegendo, e isso refletia nas lutas que ele não entregava tanto, né? E aí você tem um Pantoja operando e entregando o melhor Pantoja, né? E conquistando o cinturão. Isso aí é gritante, né, Everton? Você, como treinador, se pudesse sempre escolher o caminho de resolver o problema, para você era melhor? Então, no caso do Pantoja em específico, né? A gente acompanhou tudo muito de perto, desde da lesão, eu estava junto naquela situação que ele acabou comentando, e infelizmente aconteceu a lesão, só que ele tinha que lutar. Então, Foi diversas treinando vezes, com quem? Só uma curiosidade, foi treinando com quem que ele estava? na verdade, não foi treinando. Eu acho que eu posso falar porque ele já falou. Ah, Ele foi autorizado pelo Parrupia, então eu acho que eu posso comentar. Foi num futebol, numa brincadeira que a gente tinha todo sábado, mas assim, foi sozinho, ele pisou num buraco, falseou e rompeu. Coisa que foi uma tremenda uma fatalidade e, obviamente ele tinha que lutar, e aí é que eu te digo dessa sintonia entre todos, inclusive com a parte médica, de tá, tudo bem, não tem como, a indicação é cirúrgica, não tem como operar, então a gente pode esperar, mas vamos traçar uma estratégia, um protocolo para poder deixar ele o melhor possível. Mas por diversas vezes ele fazendo treino específico, o joelho falseava e ele caía no chão, aí vem aquele desespero, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? Aí todo mundo atuando de uma maneira positiva, não, vai dar certo, e ele foi lá, finalizou, ganhou bônus, enfim, e projetou ele como candidato ao cinturão. Só que daí veio a notícia da possível luta pelo cinturão, só que ele teve que operar. E aí fica todo o tempo fora, enfim, tem que voltar, reconstruir toda a parte da performance. E ele, menos de um mês atrás, eu tive a oportunidade de estar junto lá no corner, foi uma emoção indescritível, foi a maior emoção da minha carreira, isso sem dúvida, dentro de todas as outras que eu tive, eu não posso deixar de dizer que foi a maior emoção, ter visto o que aconteceu, da forma com que aconteceu, foram 5 rounds de entrega total, enfim, foi super emocionante. o que é legal de você trazer esse relato, que a última vez que a gente conversou, né,
você trouxe um relato também emocionante de que a maior emoção da tua vida até aquele momento tinha sido o Thiago Marreta, depois de tudo que ele passou com o John Jones, né? Toda o perrengue que vocês passaram juntos na fisioterapia, no treinamento, para ele voltar a ter confiança. Foi um trabalho muito seu e dele, né? Os dois juntos ali, fortalecendo a musculatura. E você vê ele entregando, mesmo sem vitória, né? Entregando uma luta antológica com o Glover. Quer dizer, nem sempre, né, Everton, a vitória, né, é o grande gol, é a grande felicidade. Óbvio que o ideal é a vitória, né? Mas você ter um atleta recuperado, no seu caso, e vê-lo voltando a performar, mesmo que sem a vitória, às vezes também é muito importante, né? Então, Alonso, essa é uma outra situação que também ficou marcado. O Thiago, a gente tem uma relação de muitos anos, desde que ele veio a primeira vez para a American Top Team. E a luta que ele entregou contra o John Jones, eu também tive a oportunidade de estar lá, porque lutou ele e a Amanda no mesmo dia. Então, foi uma experiência também única, 2 disputas de cinturão, uma seguida da outra. E todo mundo viu o que ele entregou naquela luta. Mas daí, obviamente, teve as lesões, teve as cirurgias, e quando ele veio para a American Top Team de novo, a gente se deparou com uma situação bem complicada, onde a insegurança era gigantesca, onde as limitações eram gigantes, e dia após dia era uma batalha para poder conseguir fazer com que ele realizasse, com que ele confiasse que ele poderia realizar determinados movimentos, por exemplo, chute, salto, trabalhos mais intensos. Então, realmente é muito desgastante, é desafiador, mas em compensação, que nem você falou, às vezes a vitória não vem, mas quando o atleta entrega uma performance, onde a gente sabe tudo que ele passou, é emocionante demais, sabe? Então, no caso do Thiago, embora muita gente tenha criticado depois as lutas dele, a gente sabia que às vezes era perceptível que ele estava com o freio de mão puxado, mas não era que ele não tinha condições de performar, tinha algo a mais, né? E só ele, quem estava muito próximo, sabe o que ele passou para estar lá dentro, né? E entregar no nível que ele estava entregando. Então, é uma coisa que até o Parrupinha acho que falou numa conversa com você, de que seria tão importante os fãs brasileiros começarem a valorizar e a reconhecer o que esses atletas fazem antes de criticar, sabe? Porque às vezes a gente percebe e vê, principalmente na internet, né? Os fãs, vai tomar um pau, vai perder, vai, sabe? De graça. Em contrapartida, aqui nos Estados Unidos, você vê o pessoal dando toda a força, sabe? Então, vale a pena, veio o link, vale a pena comentar isso, que quem está muito próximo desses atletas sabe o que eles passam para poder chegar lá no dia da luta e performar. Até na semana da luta, que você sabe muito bem, que é toda semana de perda de peso, dependendo do atleta, é algo extremamente importante e pode definir muito a performance do atleta, né? Então, quem não tem noção, quem não acompanha, não sabe o que esses atletas passam para poder estar lá naquele sábado à noite, sabe? Sem dúvida. E dentro das especificidades, né, além da sua especificamente, que é a educação física, que é a preparação, a gente já falou aí 2 que você trabalha, que não deixa de ser a fisioterapia e a psicologia, né? Mas uma outra que eu queria conversar com você, que você acabou de citar um exemplo aí que eu queria abordar, é fisiologia. Como é que você vê, cara? Tem tido cada vez mais casos aí recorrentes de atletas que estão sendo pegos no doping por contaminação cruzada, né? A gente viu o Marreta, se eu não me engano, o Cigano teve esse problema, eu lembro que o Minotouro teve esse problema, teve um atleta do Pezão teve esse problema, o Cristiano Marcelo, um atleta dele, também teve esse problema. Pô, cara, Amanda Ribas, cara, olha aí. Quer dizer, isso é uma coisa assustadora, né, cara? Sabe se está sendo feita alguma coisa? Porque quem deveria estar pagando por isso, né? Isso aí se calunia
a história de um atleta é uma coisa grave demais, né? Difamação, quer dizer, o atleta acaba pagando por isso, aí, principalmente aí que o jornalista normalmente ele não tem a possibilidade que a gente teve de viver junto, saber o quão difícil é. O jornalista hoje, de uma forma geral americana, ele é muito assim, ele aponta o dedo, ele fala como se estivesse falando de um esporte olímpico, a gente sabe que não é bem assim, em suma. Como é que está isso hoje em dia aí? Você sente que existe uma pressão maior sobre os manipuladores? Como é que está, Eva? Então, isso é um assunto bem importante e delicado ao mesmo tempo, porque o que acontece no meu ponto de vista? Né? Existe uma série de fatores que influenciam esse resultado, né? Na questão de ter essa contaminação. Muitas vezes é uma relação direta com empresas ou clínicas ou médicos que vêm querendo propor um certo tratamento, uma certa reposição de vitaminas, etc., suplementação, e isso pode sim acabar complicando. Por exemplo, você citou o Cigano, que foi na mesma época, o Cigano, o Pezão, o Marcos Rogério e o Minotouro, se não me engano. Uhum. E, pomba, eu falando do Pezão e do Cigano, eu posso afirmar, eles são atletas super corretos e jamais teriam esse problema. E o Minotouro também, que eu tenho um certo contato, uma certa relação. Então, quer dizer, foram 3 nomes que, teoricamente, tiveram, por um período, o nome manchado, mas por uma responsabilidade de terceiros, aonde teve a suplementação contaminada. É uma situação bem complicada, porque os atletas, muitas vezes, eles têm uma conexão direta com esses outros profissionais que muitas vezes propõem determinados tratamentos, mas que eles talvez não tenham uma preocupação, eu diria, em saber se aquilo é válido ou não, se aquilo é necessário ou não. Então, muitas vezes tem clínicas que oferecem, em termos de patrocínio para o atleta, esse trabalho de recuperação, e muitas vezes acabam utilizando técnicas e substâncias que podem sim contaminar, podem sim cair no doping. Então, isso é um assunto bem delicado que deveria sim ser levado em consideração, e o pessoal punir, sabe? O pessoal responsabilizar quem realmente teve boa parte da responsabilização, da responsabilidade em cima disso, né? Então é complicado, Alonso, que nem aqui tem muitas clínicas que vendem essa ideia de recuperação, né? Com diversas estratégias, crioterapia, massagem, e aí entra a parte de sorologia, né? Que eles colocam um monte de vitamina, etc. E às vezes o atleta acredita que aquilo é super natural, porque foi vendida essa ideia para ele, e às vezes não passa pela cabeça que possa complicar num teste antidoping. E daí, depois que aparece o resultado, obviamente o pessoal acaba saindo e deixa só o atleta ali para segurar esse rojão. Então é bem complicado. Eu acho que deveria ser muito mais rigoroso a fiscalização, mas ao mesmo tempo cabe ao atleta também não questionar, né? Entrar em contato com, no caso do UFC que tem a usada, né? Entrar em contato com os responsáveis e falar, olha, me foi oferecido esse tipo de tratamento. Posso fazer? Não posso? Teve alguns casos de atletas que chegaram para mim e falaram, professor, o que você acha de eu tomar isso, aquilo outro de suplemento? A minha primeira resposta é: conversa com o pessoal da usada antes de qualquer coisa, pelo amor de Deus. Entendeu? Porque eu, como profissional, eu não quero carregar nas costas uma responsabilidade a mais de algo que, na minha opinião, muitas vezes é desnecessário ou não vale a pena arriscar, sabe? Mas um simples suplemento, que às vezes o atleta compra numa loja e esquece de guardar o sample ou não comunica o órgão fiscalizador, né? Então, o que eu vejo de melhor é que os atletas hoje em dia eles têm condições do UFC
de pedir a suplementação para o UFC, né? Então, tem a marca específica que o UFC manda para os atletas. Então, o atleta pede, olha, eu quero creatina, eu quero proteína, e o UFC manda. Então, isso já querendo ou não... Espetacular, não sabia disso. Isso, querendo ou não, já garante uma isenção, porque foi a própria organização que mandou aquela marca chancelada por eles. Então, dizer que não pode acontecer é impossível, mas reduz bastante o risco, né? Uhum. Cara, a gente falando de bairrismo, né? Você me passou a tua lista de atletas, 35 nomes aqui, gente pra cacete, né? E eu percebi uma curiosidade. Não tem nenhum óbvio aqui, rapaz. Os russos são bairristas aí na escolha do preparador físico. Como é que é isso? Então, na verdade, eles têm o grupo fechado deles. Eu esqueci de colocar o Alexei Olenik, né? Tá. Que assim, na hora, às vezes foge um nome ou outro, mas realmente, dentro da American Top Team, nós somos 2 preparadores. Tem eu e tem o Will, que é um americano. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com vários russos, mas eu te passei a lista atual de que eu trabalho, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Omari, já tive a oportunidade de trabalhar logo no começo, quando o Petreia chegou na American Top Team. Mas uma coisa que chama atenção, eles são muito conectados entre eles. Então, eles fecham o grupo deles, eles treinam, ok, mas assim, eles têm o grupo deles e o grupo deles é bem fechado. E aí, quando um ou outro tá já fazendo a tendência, todos os outros seguirem. O Parrumpov já conquistou os russos, né? Eu brinquei, né? O Parrumpinho, os russos todos treinam com o Parrumpinha. Isso. Então, quando você acaba desenvolvendo uma relação com eles, eles tendem a manter. E o Will começou a trabalhar com alguns russos e daí eles foram chegando e foram todos para ele. E é uma situação bem legal de falar, porque nós dois trabalhamos no mesmo ambiente, praticamente os horários se cruzam, só que com atletas totalmente diferentes. Então, por exemplo, tem o Arman, que foi o que lutou com o Sarukian. Neto, isso. Os dois treinam no mesmo momento, na mesma sala, só que o Arman com o Will, o Neto comigo e assim vai. E tem uma relação cordial, tem um respeito muito grande da parte deles comigo. Então, isso é bem legal. E a gente vai conquistando espaço, né? Mas tem Sem muita dúvida. gente lá dentro. Pô, isso tudo é naquele mesmo galpãozão da ATT, quer dizer, a área de treinamento físico também é naquele galpãozão ou é numa outra área? Não, é tudo Pô, dentro que do mesmo espetáculo, hein, ambiente. rapaz? O que facilita, porque eu tô lá e eu consigo ver o que está acontecendo no treino no tatame. Então, por exemplo, às vezes eu consigo perceber que o treino está bem pegado e às vezes o atleta ele faz parte de um treino específico e vem para mim. Isso é outra coisa que também o pessoal desconhece. Quando trabalha isolado. Então, quando o atleta faz preparação numa área fora, essa conexão com a equipe não acontece. Então, fica um pouco complicado para quem trabalha com atleta fora entender o que está acontecendo dentro da equipe. Então, vou te dar um exemplo. Por várias vezes, o Pantoja faz drills de ajuste com o Parrumpa e seria como uma forma de aquecimento e daí ele vem para mim. Então, obviamente, eu estou vendo o que está acontecendo, eu entendo o que está acontecendo, tem uma conexão muito forte, eu, Parrumpa, o próprio Pantoja, o Macarrão, todos os outros treinadores, e aí eu consigo, eu sei aonde eu posso ir um pouco mais, aonde eu tenho que tirar um pouco do volume, da intensidade. Então, essa conexão é de extrema importância para que o atleta, no final das contas, chegue lá e entregue a performance, né? Muito legal, Everton. As curiosidades, eu sempre gosto de perguntar isso. Você está na maior equipe do mundo, espero que isso não gere ciúme, então deixo você dar mais de um nome. Mas algumas curiosidades. Obviamente, vocês, né, treinadores, preparadores físicos, vocês trabalham com valências, né? Então, dentro da tua área, algumas curiosidades, assim, por exemplo, força.
É que o cara, pode ser até, às vezes, o cara ele é leve, mas proporcionalmente ele tem uma força bizarra, né? Quem são os caras assim que, em termos de força, mais te impressionaram todos esses anos trabalhando com atletas de alto rendimento? Tá, vamos lá. Tem vários atletas que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente e que me impressionaram bastante com relação à força e capacidade de gerar potência. Marreta é um, sem sombra de dúvida. Glover, o Pezão, o Marcos Pezão, Cigano. Aí você vem para os mais leves. O Pantoja é um atleta extremamente forte. Pedro Munhoz, Edson Barbosa, o Adriano Moraes. Aí eu não posso deixar de falar da Amanda. A Amanda, quando ela lutou com a Cris Borg, ela chegou nos mais altos níveis de força e de potência nos trabalhos que a gente desenvolveu. E, obviamente, a gente conseguiu manter depois que ela lutou com a Cris. Então, é uma atleta extremamente forte para a categoria. Não quero esquecer de ninguém, mas esses nomes me vieram na cabeça agora. São os nomes que mais me impressionaram em termos de desenvoltura física, né? De uma forma geral. Capacidade aeróbica, quer dizer, o gás mesmo, aqueles que você fala, pô, meu irmão, o cara não cansa, assim, os caras que mais te impressionaram? Bom, aí eu vou falar geral da equipe como um todo, né? Você pega o Dustin Poirier, é um cara que consegue sustentar um ritmo bem forte. O Kyoji Horiguchi também. O Pantoja, não posso deixar de falar, embora as pessoas comentem. O Pantoja, nessa luta com o Breno Eu até Moreno... falei isso, pô, é impressionante como ele veio outro, me pareceu outro Pantoja ali, que ele dava uma cansada no início e tal. Essa luta, ele, pô, impressionante, cara. Eu acho que foi o diferencial dele até. Foi capaz de conseguir sustentar a força dele até o último round, onde ele ficou 2 minutos, mais de 2 minutos nas costas, atacando, derrubou. O Brendo Moreno não conseguiu se mexer. Então, quer dizer, isso a gente está falando do quinto round, mas no terceiro, no quarto, ele teve a explosão, teve a capacidade de conseguir dar o bote, derrubar e sustentar. Onde ele encostava, ele conseguia balançar mais o Breno Moreno, embora o Breno Moreno estava ali mais rápido e estava conseguindo conectar também. Mas, assim, eu tento avaliar sempre cada atleta de uma maneira bem específica. Então, vou te dar um exemplo. O Antônio Pezão, né, lá atrás, foi o primeiro atleta que eu tive a oportunidade de trabalhar na American Top Team. Antônio Bigfoot Silva. Isso. E o pessoal muitas vezes falava para mim, Pomba, você tem que deixar ele mais ágil. Não tem como, por N razões, pela composição corporal dele, pela disposição do pé, quadril, o peso, ossatura, o histórico, né, de lesão, ossatura. Então era muito mais fácil a gente conseguir aumentar a capacidade de gerar potência dele, principalmente de membros superiores, do que ficar tentando trabalhar agilidade para que ele conseguisse se movimentar mais rápido, mesmo com todo aquele peso. Aí você pega um cigano, que é muito mais ágil, que é muito mais rápido e que também consegue gerar poder de nocaute. Aí você pega o próprio Marreta, quando subiu de categoria. Então, eu como preparador, eu tento sempre ver no big picture, né? Quer dizer, o que eu tenho condições de tentar melhorar nesse atleta para que ele consiga ter uma performance maior. E eu sempre comento com os atletas, eu prefiro que você dê meia dúzia de socos e nocauteie o atleta, o teu oponente, do que você dê 200 socos e nem balance o teu oponente e o teu oponente continue vindo para cima. Então, isso é uma visão minha como preparador, e é óbvio que nem eu te falei desde o começo, a conexão entre todos os treinadores é de extrema importância. Então, às vezes, o Parrumpa, o Conan, o Catel, o Macarrão, chegam para mim, o Anderson, e falam, olha, eu preciso dele mais rápido nessa situação. Eu preciso dele mais forte no grappling. E aí eu tento adaptar todo o treinamento para isso. Então, essa conexão, no final das contas, Alonso,
na minha opinião, é de extrema importância para o sucesso do atleta, com o próprio atleta, sabe? Porque, às vezes, eu posso ter uma ideia na cabeça e tentar desenvolver um programa naquela linha, e o atleta chega para mim e fala, professor, eu não quero fazer isso, eu não me sinto confortável, e eu prefiro manter essa linha de treinamento. E aí, em vez de eu ficar batendo de frente com o atleta, eu tento me adaptar, tento criar uma estratégia alinhada com o que ele está pedindo e dentro do que eu acho que é importante para a performance dele. E assim, ele se sente à vontade, se sente confortável, vem motivado para treinar e entrega o melhor. Que no final das contas, esses atletas, quando às vezes a gente pega e fala, pomba, o atleta diminuiu o ritmo. O atleta cansou aqui, o atleta perdeu performance ali. Às vezes, essa performance, essa queda de performance, ela tem muito a ver com a semana da luta, que o atleta não dormiu e que o atleta foi ao limite extremo da perda de peso, do que com a própria capacidade que ele tem. Tanto que, às vezes, o atleta sobe de categoria e começa a render de uma maneira brilhante. Então, tem vários detalhezinhos, mas a conexão que a gente tem que fazer com o atleta e daí sim tentar extrair o melhor dele, eu acho que é o mais importante para fazer com que esse atleta chegue lá e entregue o máximo dele. Então, tem diversos atletas, o Mozart, o russo, que também não para. Os russos, eles treinam bastante. Então, às vezes eu fico prestando atenção no que um atleta que vem pela primeira vez para a equipe, ele traz de bagagem, de outras culturas de treinamento. Então, Everton, como é que a galera que quer votar em você para ser o treinador do ano aí pode fazer? A gente vai botar o link aqui, o Léo vai jogar o link na bio, mas convida a galera aí para votar para a gente ter mais um brasileiro aí no Oscar da MMA. Então, Alonso, primeiro eu queria te agradecer a oportunidade de estar conversando com você aqui, é sempre um prazer trocar essa ideia com você, e obviamente pedir para todos os brasileiros que tiverem um tempinho, clicar no link do World MMA Awards, aí você tem que cadastrar o teu e-mail, é tudo rápido, você recebe um e-mail confirmação com um link, aí você entra naquele link, faz o login e tem condições de votar. Então, para quem puder dar essa força para a gente, se não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que eu posso ser o primeiro brasileiro a ter condições de ganhar o prêmio nessa categoria de Trainer of the Year, né, na parte da preparação. E a gente da American Top Team está concorrendo também como melhor time do ano. Então, também vale pedir o voto para o nosso time aí também, com um monte de brasileiro trabalhando aqui nos Estados Unidos e entregando o nosso melhor para os atletas. Então, mais uma vez aí, queria agradecer e pedir o voto do pessoal. Entra lá no link e vota no Everton lá, vale muito. Cada voto vale muito. Valeu, meu irmão. Prazerzaço te receber de novo aqui, Everton. Um grande abraço. Boa sorte lá, meu irmão. Valeu. Muito obrigado, gente. Boa.